Fala pessoal, Coelho aqui, mais um vídeo. Esse está dentro da playlist de auditoria, é uma playlist específica para esse assunto e a gente vai falar sobre o trainee de auditoria. Mas por que falar disso? Bom, aqui no canal a gente fala de contabilidade também, né? Livros, estudos, mercado e contabilidade. E a auditoria é uma das técnicas da contabilidade. Então, tem alguns vídeos que eu trato de conceitos de contabilidade que eu vi alguns comentários lá, pô, cara, que legal. Eu estava pensando em fazer o curso de contabilidade e esse vídeo me ajudou muito a entender o que significa. Então, como eu sei que tem gente que estuda contabilidade, muita gente está aqui pelo mercado financeiro, pela análise da empresa, mas aqui eu acho bacana deixar registrado, pelo menos nessa playlist, esse tema. E a gente vai falar do trainee de auditoria das Big Four. Como a gente já comentou no primeiro vídeo da playlist de auditoria, são as quatro maiores empresas, tal, tal, tal. E se você está na graduação e não conhece esse tema, eu acho muito interessante conhecer. Porque na minha época, quando eu participei, quando eu fui trabalhar numa delas, não veio de um professor da faculdade. Eu tive que buscar a referência. Eu era auditado na época, eu era estagiário e era auditado por uma firma de auditoria. E aí eu fui conhecer na prática, entregando documento para os auditores, do que se tratava essas empresas. Então a ideia aqui é explicar de uma forma resumida o que faz um trainee, como é que funciona o processo de seleção, para dar uma visão geral, para que você possa ir atrás de informações sobre o assunto e talvez aí participar de um processo de seleção. Quem está na graduação, e aí primeira, segunda, terceira fase, já começa a pensar, nossa, o que eu vou fazer depois que eu tiver o meu canudo na mão, né? Como é que eu vou ingressar no mercado de trabalho? E essa é uma oportunidade para o pessoal da contabilidade, e aí vale destacar aqui que para participar do trainee de auditoria, não necessariamente tem que ser contador, tem que estar cursando contabilidade. Aceita-se administração, economia, engenharia, tudo isso é válido para participar do processo e começar na carreira do auditor. Só que nós vamos ver aqui com algumas informações que lá na frente, para ser um auditor pleno, para poder assinar o relatório de auditoria, você precisa ser um contador. Então, muitas vezes você ingressa como estudante, efetivado como trainee, e aí o trainee tem funções específicas, e ao longo do tempo você vai migrando para essa área da contabilidade e acaba tirando o seu CRC sendo um contador para exercer a função do auditor. Então é uma oportunidade, assim como tem outros trainees, né? Empresas grandes, a gente tem trainee da Ambev, da Magalu, grandes empresas buscam nessa galera que está saindo da graduação possíveis executivos futuros. Então ali a pessoa vai entrar sem vício, porque nunca trabalhou na área, enfim, e tem tempo para aprender, inclusive trainee, né, em treinamento, e aí vai pegando a cultura, a essência daquela empresa e ao longo do tempo vai crescendo para assumir um cargo de gestão no futuro. Então é uma oportunidade sim, mas você tem que estar muito atento no que você está entrando, né? E é isso que eu vou comentar um pouco nesse vídeo. O processo seletivo seria a primeira etapa, né? Depois do seu interesse, você vai buscar saber sobre o processo seletivo. Então, vale a pena entrar no site de cada uma dessas empresas. Inclusive, a gente está falando das quatro grandes, mas as menores também têm programas de estágio, enfim, que você pode entrar e depois de um tempo nas menores você pode ir para as grandes, enfim, para conhecer essa área, né? Normalmente é anual, eles abrem processos seletivos anuais para que você possa fazer todas as etapas, né? E as etapas são diversas. Na minha época, começava pela inscrição online, fazia uma prova de raciocínio lógico online, prova de inglês, depois tinha que fazer uma dinâmica de grupo, tinha que fazer uma apresentação, depois a etapa final era uma entrevista com gestores, na verdade com sócios do escritório. Então, assim, é um processo bem rigoroso e seletivo para que o pessoal entenda o seu perfil. Normalmente, quem faz esse processo pode ser uma empresa especializada ou às vezes o departamento de RH da própria Big Four ou da própria companhia que está contratando. Existem programas de verão, programas de estágio de verão também. Já vi muitas vezes acontecer, alguns amigos meus ingressaram, onde você não passa por uma seleção tão rigorosa e você simplesmente vai cumprindo com serviços essenciais de estágio e você é avaliado durante aquele período. É uma seleção também, mas é diferente do processo seletivo de trainee. Um exemplo das etapas do processo seletivo, quando eu fiz, tinha que fazer uma apresentação
para toda uma equipe, tanto de sócios como de gerentes, e responder uma pergunta: por que o comportamento ético é tão importante para os profissionais que atuam nas Big Four? Então você tinha que preparar algo ali, apresentar, você, estudante de graduação, já tinha que falar sobre esse tema importante. A ética é destacada desde do ingresso na auditoria, né? Porque a credibilidade de uma firma de auditoria é o seu principal ativo, assim como seus profissionais. Então, isso tem que ser muito frisado e agir de acordo com a ética. Além de fazer essa apresentação, você tinha que falar um pouco sobre você, né? O porquê que você queria participar daquilo ali, da sua experiência, da sua bagagem, enfim, acho bem bacana. Mas o que que faz esse cara? O que que um trainee faz? Bom, ao ingressar em uma firma de auditoria, os profissionais iniciantes na carreira atuam como trainees e podem atingir diferentes posições dentro da empresa com a possibilidade de chegar ao topo, né? É o que muito se divulga por aí, não? Você entra como trainee, cumpre todas as etapas e pode subindo de cargo em cargo no plano de carreira até chegar ao grau de sócio, que seria ter participação na firma de auditoria. Mas na prática, o que que esse trainee faz? Ele fica só atendendo telefone? Ele fica arrumando gaveta? O que que ele faz na prática? E aí eu vou tentar demonstrar aqui basicamente a função do trainee e dos cargos iniciantes de carreira, né? Como que aos poucos você vai subindo. Mas para isso eu não vou citar qualquer coisa, eu não vou falar de cabeça. Eu trouxe aqui um estudo acadêmico, que foi um tal de Coelho que fez aí, parece que foi o TCC dele, inclusive foi aprovado em congresso acadêmico e depois foi publicado em revista. Enfim, teve todo um critério metodológico. Não estou ligando a câmera aqui e falando o que sai da minha cabeça. Teve uma lógica por trás para eu falar isso aqui para você. E aí trazer um pouco também na prática da experiência, da minha experiência na área, do tempo que eu atuei lá, para dar uma noção para você do que se faz, de como que é, e tem algumas peculiaridades que eu vou comentar ao longo do vídeo. Bom, o que faz um trainee? As tarefas inerentes a um programa de auditoria são divididas entre membros que formam a equipe de trabalho. Quando eu vou executar esse trabalho, eu tenho sempre um plano de auditoria. Ó, eu não vou chegar lá e o que que a gente vai fazer aqui? Não, é tudo calculado. Existem riscos calculados, existem contas que devem ser mais testadas, que ali pode ter um problema. Então, tudo isso é planejado e existe uma equipe que vai executar esse serviço. Então, eu tenho alguém que lidera essa equipe, alguém que executa, alguém que confere, tudo isso muito planejado. O trainee, ele não tem a capacidade ainda de planejar ou opinar muitas vezes, né? Ele vai executar nos seus primeiros anos. Então, ele é o cara que está na ponta ali, ele vai fazer o serviço final. Normalmente, conferir, solicitar documento, conferir documento, fazer planilha, conversar com clientes, e aí, para isso, ele tem que receber muito treinamento. Por isso que ele é um trainee em treinamento. Ele está sendo capacitado para assumir posições maiores ao longo da empresa. E isso tudo se aprende na prática. Não adianta você ler livro. Ali você está lidando com o cliente, com as dificuldades do dia a dia. E esse cara, por às vezes chegar num ambiente e começar a fazer algo novo, ele não tem muita experiência, não tem muita bagagem. Então, o que um trainee faz, e isso é muito bom, né? É o cara ser curioso e questionar tudo. Por que que eu estou fazendo isso? Não simplesmente, ok, fiz, entrega. Mas ser mais cético, entendeu? Mas por quê? Onde é que isso vai dar? E aí você começa a entender toda a lógica que está por trás de um plano de auditoria, das nuances que pode ter, onde é que pode ter os erros mais significativos. Se você entrar numa Big Four ou numa empresa de auditoria e simplesmente cumprir etapas e não entender o porquê está sendo feito aquilo, é difícil você enxergar o todo e aí conseguir subir na carreira, né? Por isso, por perguntar tanto, por questionar tanto, que o trainee ele é conhecido também como pica-pau, que é aquele cara que está sempre ali. Eu, particularmente, quando eu ia trabalhar, eu sentava já do lado do cara que estava coordenando o trabalho, ficava, que isso aqui, ele está sempre questionando, até porque ele precisa de orientação. Então ele é o pica-pau, ele fica, me ajuda aqui, o que que eu faço aqui, entendeu? Isso pode parecer, é uma brincadeira que se faz, né? Chama de pica-pau, mas é a realidade. Você está aprendendo algo novo. Então não tem nada de mais isso.
Acontece que se a pessoa explica uma vez, duas vezes, três vezes a mesma coisa e você não pega, talvez você não tenha o perfil para executar aquilo. Por isso que o processo de seleção busca pessoas que são mais rápidas no gatilho, né? Ou que têm essa facilidade de aprender, evoluir, crescer e principalmente trabalhar em equipe. Como você tem que ver às vezes que tem um superior ali que está ali para te ajudar, mas às vezes em determinado ponto do trabalho ele não pode parar algo que ele está fazendo para te ajudar. Então não é bem um estágio por si só. Tem gente para te ajudar, mas você tem que se ajudar e ir para cima e absorver o máximo de informação possível e entender o que está sendo feito ali. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui baseado na literatura o que se comenta da carreira e da divisão de trabalhos na execução da auditoria. Então a gente tem basicamente três grupos, que é uma classificação feita pela academia. Os estudos de auditoria classificaram desse jeito. Eu vou colocar a citação da pessoa que citou isso, né, da onde que eu tirei, e vou colocar aqui embaixo na descrição também outras fontes que você pode procurar e ler sobre o assunto. Então, o grupo 1 seria aquele grupo mais exigido, é um nível altíssimo de exigência. Ele está responsável pelo planejamento, por fazer e assinar o parecer, conclusão, interpretação, discutir, negociar com o cliente. Isso tudo é o alto escalão, que seria o sócio, um gerente, é a galera que já está mais tempo na empresa, já tem uma bagagem. E aí tem o grupo 2, que é alto nível de exigência também, avaliação dos planos e relatório, então ele já está um pouquinho mais na parte operacional. Ele entendeu o que tem que ser feito, qual é o planejamento, e ele vai coordenar as atividades no dia a dia ali da execução da auditoria. E o último, o grupo 3, seria o pessoal de trainee, assistente, que estão ali cumprindo com o que tem que ser feito e normalmente quando tem uma decisão a ser tomada, qual o caminho que deve ser seguido, ele recua e pergunta para o grupo de cima, que pergunta para o grupo de cima. Então, esses caras lá de cima, eles são mais exigidos porque toda decisão que eles tomam impacta em toda a execução do trabalho de auditoria. Então, o trainee ele está mais embaixo. Ele simplesmente executa e questiona o que tem que ser feito. Ó, então aqui a gente tem, ó, para exemplificar isso que eu disse, né? Ao buscar apresentar de forma genérica as características de cada cargo, a gente tem que o auditor trainee ou assistente deve possuir tempo de experiência de 0 a 2 anos. Isso aqui é genérico porque pode mudar de firma para firma, de plano de carreira para plano de carreira, às vezes até chegar ao próximo nível tem 3 anos. Dependendo do seu desempenho, você pode ser congelado também, ficar mais de um ano de um cargo. Ter curso superior ou em andamento, por isso que a gente comentou ali quando ingressa, né? Pode ter curso superior diferente da contabilidade. Realizar função de natureza especializada destinada a participar da execução dos trabalhos. Então, esses caras que estão na base, eles executam os trabalhos que foi planejado. Vamos ver os outros agora. E aí a gente tem subindo, né, o auditor pleno ou semi-sênior, já deve ter o curso completo e curso de formação específica e o básico de auditoria, registro no conselho, e aí tem um tempo maior de experiência. E aí a gente vai para o auditor sênior, lembrando que essa é uma classificação acadêmica. Na prática, você pode ter outros nomes, pode ter outros números, é para dar uma visão geral para que você entenda. 5 a 10 anos no ramo, já deve ter o conhecimento do plano básico de desenvolvimento para executar uma auditoria. Tanto é que esse cara ele vai coordenar e vai revisar. Para eu revisar alguma coisa, eu preciso entender como é que é feito desde a ponta, né? Então, por isso que na auditoria é muito importante essa hierarquia. Se ele disse, é porque ele sabe, ele desenhou, ele sabe que qualquer erro que tiver na execução pode ter um grande impacto no resultado lá no final. Então, a hierarquia, se você é um cara que não se dá muito bem com a hierarquia, e aí muitas vezes as equipes de trabalho mudam muito, né? E eu já vou comentar isso também, mas é muito importante ter isso em mente. Nos primeiros anos, você está ali para aprender e cumprir com a hierarquia. Você pode sugerir ideias, com certeza, mas tem que ser cumprido à risca, porque tudo aquilo ali foi desenhado, tudo que tem que ser feito ali na ponta final foi desenhado e pensado para cumprir com o plano de auditoria. Mas o que faz esse cara? O que um trainee faz na prática? Bom,
ele vai receber um treinamento. Normalmente um treinamento passa 1, 2, 3 semanas, como se fosse um mini curso para ter uma bagagem inicial de como que funciona todo o jogo, e depois ele já vai a campo mesmo, tem interação com o cliente. Para isso tudo é preparada uma postura para ele, né? Ele vai executar alguns testes de auditoria, por exemplo, a circularização. Muitas vezes ele é o responsável por montar a planilha. Ó, eu já montei, já mandei a carta tal para o banco tal, já recebemos a resposta, e ele vai informando os superiores de como é que está aquele teste em andamento. Não só isso, às vezes ele pega 1, 2, 3, 4 testes para coordenar. Então tem que ser um cara organizado também. Tem que se comunicar bem, porque comunicação é muito importante, né? O prazo para ser cumprida a auditoria é escasso, porque você imagina assim, um escritório, ele atende vários clientes. E todos esses clientes, vamos supor que ele atenda 2 ou 3 ou 4 clientes que são listados em bolsa. Claro que não é assim, né? Tem uma equipe muito mais preparada. Mas concorda comigo que dia 31 de dezembro fechou o ano e a temporada de resultado, de balanço que a gente vê aí, que está todo mundo ansioso para saber como é que foi, ela ocorre abril, fevereiro, março, por aí. Então tem 2, 3 meses para fechar uma quantidade de DF para emitir relatório de muito cliente. Então nesse período é o famoso busy season, né? Que tem muito trabalho para ser feito, e aí diferente do pessoal que normalmente tira férias em dezembro e janeiro, o pessoal da auditoria é a época que mais trabalha, porque tem que atender a todo mundo, tem que cumprir prazo, então precisa de um cara mais ligado ali no que fazer, e o trainee, se cumpre bem esse seu papel no primeiro ano, com certeza ele já está cotado para subir um degrau e já ir para assistente, assistente B, assistente A, depois vira sênior, e aí ele vai subindo, entendendo essa dinâmica da brincadeira. Bom, e aí o trainee, ele faz muito isso aqui, muita planilha, ele está sempre controlando, informando. Na época tinha o controle de circularização, que era você mandar carta para o banco para confirmar o saldo de bancos que tem lá no balanço, né? O saldo de adiantamento a fornecedores, todos esses saldos eles devem ser confirmados. E aí na época tinha um teste que era mandar uma carta, depois começou a se aceitar e-mail, enfim, mas você tem que juntar e ter o controle de todas essas evidências. Então o trainee ele vai ticando aqui, ó, respondido, sim, não respondido, devolvido, ele vai controlando. Isso é um dos testes que todo o trabalho de auditoria envolve. É mais para você ter uma noção na prática como é que funciona, né? Então, para entender o que, que faz um auditor, o que, que precisa para ser um auditor trainee para no começo de carreira, esse estudo aqui buscou identificar as competências necessárias, segundo os próprios auditores. Para isso foi feita uma série de questionamentos. E olha que interessante o resultado disso. Conforme tudo que a gente viu no vídeo, olha quais são os principais atributos. Eu vou comentar e falar o porquê. Então aqui eu vou entrar na parte dos resultados e só pontuar algumas coisas. Segundo a galera que foi perguntada, pessoas que estavam iniciando na carreira de auditoria, 1, 2, 3 anos, o que é exigido deles? O que eles precisam ter no dia a dia? E olha que interessante, trabalho em equipe, primeiro lugar, numa escala de Likert, né? Teve mais frequência na 5, que seria o mais exigido. Por quê? Como a gente comentou, é necessário que um confie no outro, um saiba o que o outro está fazendo, e o trabalho de equipe é fundamental, ter esse relacionamento interpessoal, né? Depois, integridade e confiança. Eu preciso saber se o que você está fazendo aí realmente é o que eu estou pedindo, e se você está colocando. Se a auditoria, se a equipe de auditoria não estiver entrosada e alguém disse que viu ou checou uma nota, mas na verdade não checou, não quero fazer esse trabalho, eu vou botar um tique aqui dizendo que eu vi. Isso é o famoso tique frio, né? E pode dar um problema gigantesco. Então, por isso que a confiança e a integridade é muito importante. Comunicação, como a gente já comentou também, importante estar se comunicando, levando os problemas, explicando situações, enfim. E aí, ouvir, olha que interessante, ouvir, escutar, entender, interpretar. E aí, atualização profissional também, bastante coisa muito interessante. Eu recomendo depois dar uma lida nessa pesquisa. Mas em último lugar, o que não é exigido tanto dos trainees, segundo eles, seria a visão estratégica.
o que corrobora com tudo que a gente viu, porque nos primeiros momentos você não está pensando no planejamento, nos primeiros anos, você está pensando em executar. E conforme o tempo passa, você vai vendo, opa, isso aqui resulta naquilo, e aí você começa a enxergar o todo, porque você começa a assumir novas responsabilidades, e aí você já sabe, quando você tem 5, 6 anos de autoria, quando você é um gerente, você já sabe o que, que aquele cara tem que fazer, o porquê que ele tem que fazer. Essa é a visão estratégica, né? Pô, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental para você entender o que esperar numa carreira como trainee, por exemplo. Acho que a realidade varia muito do escritório que você está entrando. Quais são os clientes que aquele seu escritório vai atender? Por exemplo, se o seu escritório só atende bancos, a realidade enquanto trainee vai ser uma. Normalmente, empresas muito grandes, ela tem uma equipe que fica o ano todo ali. Então, você vai conhecer um cliente a fundo e vai saber todos os detalhes sobre um cliente. Tem outras áreas de auditoria, outros escritórios também, que pegam clientes menores. Então, você não tem só um job, um trabalho. Você vai atender diferentes tipos de clientes, diferentes realidades. Então, eu acho que falar da carreira da auditoria ou falar sobre ser um trainee é impossível falar de uma maneira genérica, porque existem trabalhos e trabalhos, realidades e realidades. O tamanho do seu escritório. Você vai fazer a auditoria de um banco, ok? Com quantas pessoas? Qual é o tamanho da equipe? Dá para distribuir esse trabalho igualmente? Ou está enxuta a equipe? Tem que pouca gente fazer muito trabalho. Quantidade de clientes. Numa semana você está fazendo o Banco do Brasil. Você concorda que para fazer o Banco do Brasil, eu vou fazer testes específicos, especificamente da área financeira? Outra semana eu vou fazer Neoenergia, por exemplo. Eu vou auditar a Neoenergia. Ou eu vou auditar a Magazine Luiza. Você percebe que cada um desses cenários são testes diferentes que eu vou ter que fazer e realidades diferentes que eu vou ter que enfrentar e riscos diferentes que eu tenho que mitigar. Então, eu acho que varia muito, depende do escritório, depende da equipe, depende do cliente, da metodologia da firma. A KPMG tem uma metodologia específica, para algumas áreas ela faz testes específicos, a Price, a PwC, né, agora faz outros testes, a Deloitte outros testes, são metodologia, a Ernst Young também. Então como são realidades diferentes, para uns, o que você faz? Um trainee, não, cara, eu passo a semana toda em um cliente específico, eu faço isso, isso, isso. Outro trainee, ele pode falar, não, só essa semana eu fui para 3 clientes diferentes, na segunda eu fiz um inventário em um frigorífico, na terça eu auditei um banco, na quarta eu fiz o fechamento de um cliente de varejo, entendeu? São realidades totalmente diferentes, então varia de escritório para escritório, varia de cliente para cliente, e é isso que não dá para ter uma visão genérica do trainee. Independente de qualquer coisa, um baita aprendizado. Você com certeza vai aprender na prática muitas coisas que demoraria talvez anos para aprender lendo ou fazendo prova na faculdade. Como trainee, como assistente, muitas vezes você tem a possibilidade de discutir com um controller. Discutir, que eu digo, é interrogar, questionar, né? Fazer uma entrevista de controle interno, por exemplo, com um controller e ele vai te explicar toda a metodologia, por que ele fez aquele controle interno. Enfim, na prática, você vai aprender muito. O salário não é um salário astronômico, até porque você tem que se colocar no seu lugar, você é um trainee ainda, mas para uma carreira a longo prazo, acredito que vale a pena. Cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua experiência. Eu quis trazer um todo aí, vou deixar na descrição também alguns links que você pode consultar para saber mais sobre o assunto. Bom, tudo isso aqui foi uma visão geral, quis trazer alguns pontos para clarear a sua cabeça, para que você possa enxergar, talvez seja uma possibilidade para sair da graduação e já ingressar numa área dessa. Veja que não é um estágio normal, é algo que você está dentro de um negócio muito maior que você pode seguir a carreira e a sua vida tomar um rumo a partir daquilo ali. Tem vários fatores que influenciam, dependendo de onde a atividade principal, o tipo de cliente, tudo isso vai influenciar muito na sua percepção sobre o que é ser um auditor.
certo? Eu espero ter ajudado com esse vídeo, deixa aí nos comentários se gostou. Por aqui era isso e nos vemos no próximo, onde eu vou trazer um pouco do dia a dia da atividade do auditor e aí vou trazer uma referência bem bacana para que você possa entender. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.